Boa noite a todos os irmãos e irmãs. É um privilégio nós podermos estar aqui, né? Uma vez salvos para sempre. É o nosso dever, nossa obrigação, nossa missão estarmos na casa do Senhor, né? Paulo, ele falando não só de evangelismo, mas como também dever como cristão participarmos de todos os cultos, né, da igreja, seja no louvor, na adoração, na oração, enfim, os cultos normais da igreja é o nosso dever. Por isso ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, para agradar a Deus e não aos homens. E é claro que nós estamos aqui para agradar a Deus, né? E bom é estarmos aqui, né? Bom é estarmos aqui. Certa vez o apóstolo Pedro, Tiago e João estavam no Monte Santo com o Senhor Jesus, e Pedro, né, como sempre, como dizia alguns dos irmãos mais antigos para frente, né? Ele disse: Senhor, bom é estarmos aqui. E realmente é. E vocês fizeram muito bem em vir. Também essa foi uma das palavras mais importantes que Cornélio falou para Pedro, né? Quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, ele disse: fizesse bem em vir. Muito bom estarmos na presença do Senhor. E hoje comemora-se, né, dia dos aniversariantes do mês de maio e junho, né? 3 vezes, né? Abril, maio e junho. Em junho eu estou incluído, né? Dia 10, completei 63 anos peregrinando por este mundo afora. Não sei até quando Deus vai permitir, mas 63 anos eu estou por aqui. Não sei por quanto tempo vocês me verão ainda. Então nós estaremos, né, daqui a pouquinho participando dos comes e bebes, e eu gostaria de deixar um versículo para os aniversariantes. Eu acredito que nem todos estão, né, presentes. Alguns irmãos estão ausentes por motivo justo, né, viajaram. Os irmãos sabem, não precisa citar nomes, né? Mas nós que aqui estamos vamos render graças ao Senhor. Salmo 107, verso 1 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui exatamente por isso, por causa das misericórdias do Senhor. O profeta Jeremias disse, né? Lamentações 3, 20 e 21: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Acabei de dizer, né? Completei 63 anos. O que eu fiz para chegar a essa idade? Nada, absolutamente nada. Quem fez tudo foi Deus. Por isso que o salmista diz: rendam graças ao Senhor porque Ele é bom. É por causa da bondade do Senhor que nós estamos aqui. Quantos que já partiram para a eternidade com Cristo? Melhor que nós estão no paraíso. Mas e quantos que partiram para a eternidade sem Jesus? Onde estão? Com o rico lá no Hades, no inferno, aguardando o juízo final. Então nós devemos realmente render graças ao Senhor. E parabéns, né, a todos os aniversariantes, né, do mês de abril, maio e junho, né, incluindo eu. E que Deus possa estar nos abençoando, né? E se Ele quiser, Ele pode acrescentar mais 60, mais 100. Isso está na contabilidade divina, né? O poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, eu gostaria de, então, deixar apenas esse versículo, né, para os aniversariantes do mês, e nós continuarmos o raciocínio de missões, né? E nós iremos aprender de fato o que é missão com o autor de missões, o próprio Senhor. Lucas capítulo 13, verso 22. A minha Bíblia é Vida Nova, se os irmãos quiserem colocar, não sei se tem essa, é pelo que eu estou vendo ali, está conferindo como está escrito aqui, né? A tradução da Vida Nova. Então vejam bem, o que é missão? O Senhor Jesus, Ele nos ensinou na prática, né?
Nós falamos, o irmão Vitório foi muito bem hoje, né? A respeito da missão, a visão missionária do apóstolo Paulo, né? Seu planejamento, né? Suas ideias. E quando era feito segundo a vontade de Deus, tudo que ele procurou fazer foi segundo a vontade de Deus, com exceção daquela visão que ele teve, né? Do jovem macedônio. Mas umas 2 vezes também, se os irmãos lerem no livro de Atos, ele foi impedido pelo Espírito Santo de seguir viagem. E ele teve que parar e mudar de direção. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, e foi Ele mesmo que deu essa ordem, né? Nós já temos domingo atrasado, com respeito aos textos bíblicos, onde o Senhor Jesus, pós-ressurreto, deu ordem para missões. Nós lemos lá em Mateus 28, versos 19 e 20, né? Versos 18, 19 e 20, e depois Marcos, né? Capítulo 16, onde ele disse: ide pregai. Mas antes disso, é claro, para ele dar ordem para que os seus discípulos fizessem missão, ele teria que ensiná-los. Como Paulo aprendeu com Gamaliel para depois, né? Ser o grande pregador do Evangelho. Embora tenha aprendido tudo, não é ao contrário, depois teve que aprender de novo com Cristo, e começou no caminho de Damasco a sua aula, né? Com o Espírito Santo e com o próprio Senhor. Então o Senhor Jesus começa aqui ensinando os seus discípulos o que é missão. Veja bem o que diz o texto: passava Jesus por cidades e aldeias. Ele não ficava em casa esperando alguém procurá-lo, né? Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. Amém. Até o versículo 30, né? Que Deus nos dê a graça e a sabedoria para entendermos de fato o que é missão. Bem, irmãos, como nós começamos, né? Vamos continuar nesse raciocínio de missões. Estamos já há alguns dias, né? Falando de missões. E nós vemos aqui o mestre dos mestres ensinando o que é ser missionário. Ser missionário, em primeiro lugar, precisa ser cristão. Não adianta você pregar uma coisa que você não tem, que você não sabe. Então nós observamos que o Senhor Jesus, ele passava por cidades e aldeias ensinando. Ensinando o quê? O reino de Deus, a respeito do reino de Deus. Talvez alguém poderia perguntar: mas por que ele não foi por todo mundo e depois mandou os discípulos: ide por todo mundo? O Evangelho de João nos responde essa pergunta. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para os que eram seus. Portanto, ele tinha que sair do território israelense, de Jerusalém. Ele veio para os que eram seus. Só que os seus não receberam. Então ele veio para os que eram seus e ele tinha que pregar mesmo. Na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, nas cidades e aldeias, como está dizendo o texto aqui. São Lucas registrou isso aqui. E nós vemos que por onde ele passava, realmente ele ensinava
a respeito do que ele veio fazer. Qual era o seu objetivo, a sua missão? E ele também, como o apóstolo Paulo planejava, o Senhor Jesus também tinha os seus planos. Certa vez ele estava caminhando para Jerusalém e os seus discípulos disseram: Senhor, vamos por outro caminho, esse caminho é muito perigoso. Eu disse: não, nós temos que passar por aqui. Porque ele tinha que encontrar com Zaqueu, que estava subindo numa árvore. Não sei se os irmãos observaram isso. Eu tenho uma outra Bíblia lá, Scofield. Ela dá uma clareada melhor que essa aqui, com respeito ao planejamento do Senhor Jesus nas missões. E os discípulos haviam dito a ele: não vamos passar por Jericó, não, é muito perigoso. Vamos por outro caminho. E o Senhor Jesus não quis. Ele tinha o seu plano, a sua meta para cumprir. E ele então, passando por Jericó, só depois que os discípulos foram compreender que Zaqueu precisava encontrar com Jesus. Então veja bem o que é missão. E ele então passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Se ele fosse tipo os pregadores de hoje, né? Nem mais se fala em pregadores, né? Fala em preletor, né? Os eloquentes, né? Os da alta, pensam que sabe tudo e sabe muito pouco. Talvez ele fosse só nas cidades, mas ele ia nas aldeias, lugar de pessoas humildes, desprezadas pelo governo, que só ia lá para cobrar impostos, né? Mandava os seus governos, nem ia, só mandava os cobradores de impostos que tinham que pagar. Lembra de Pedro? Jesus teve que mandar ele pescar um peixe, pagar imposto para ele, para o próprio Senhor, que eles cobravam e queriam receber. Então o Senhor Jesus passava por esses lugares pobres, também pregando o Evangelho. Isso também nos ensina que nós não devemos excluir ninguém, classe de pessoas. Se podemos pregar lá no centro da cidade, onde seremos vistos, né, por autoridades, enfim, e no nosso bairro, onde moram pessoas humildes, às vezes deixamos de pregar e às vezes nem nos manifestamos a eles como cristãos. Então esse é um dever, uma obrigação. Missão não é só sair pregando, não. Começa em casa. E o Senhor Jesus fez isso na prática. E ele passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, lugar final da sua vida, né? E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Que pergunta curiosa, né? Incrível. São poucos que são salvos. Por que ele perguntou se eram muitos? Porque multidões enormes acompanhavam o Senhor Jesus, por causa das curas que ele fazia, os milagres, por causa dos alimentos que ele providenciava, pães e peixes. Ele orava e aquilo, né, aumentava a ponto de até sobrar 12 cestos, né, de pães. Uma vez que ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 peixes, depois de alimentar uma enorme multidão. Então tinha muita gente acompanhando o Senhor Jesus. Ele não estava só com seus discípulos. E é por isso que esse homem pergunta: são poucos que são salvos? Pergunta curiosa, incrível, né? E o Senhor Jesus não respondeu se eram poucos ou muitos a princípio. Depois ele responde. Mas então o Senhor Jesus disse, ele perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Interessante que o Senhor Jesus estava falando aqui exatamente de um Saulo de Tarso, que estava procurando entrar no reino de Deus sem ser cristão. Um Nicodemos da vida, não é? Que era um religioso, mestre, e não sabia nada a respeito da salvação, bem como seus próprios discípulos, que eram judeus natos, né? E que não entendiam nada a respeito da salvação. E ele precisava ensiná-los e ensinar a toda a multidão que o cercava. Isso é missão. Missão não é só pregar o Evangelho, é também ensinar.
até mesmo dentro da própria igreja. Tem muitos crentes que sabem muito pouco, né, da Bíblia por falta de ensino. Então o dever da igreja também, não só fazer lição lá fora, mas às vezes dentro da própria igreja. O estudo bíblico é muito importante para o crescimento espiritual da igreja. Isso também faz parte da missão. Às vezes pensamos que missão é só pregar lá fora para o pecador. Não, Jesus ensinava lá fora e os seus discípulos. E tem mais, quando eles queriam saber algo assim mais profundo, Jesus ensinava-os particularmente fora da multidão. Mateus capítulo 24, verso 1, verso 3, nos diz que os discípulos chegaram em particular perante o Senhor Jesus e lhe perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Em particular, ele não estava no meio da multidão, não. E então ele começa a explicar o capítulo 24 todinho de Mateus, e o capítulo 25 também. O Senhor Jesus estava só com os discípulos, não tinha multidão em volta dele, porque eles estavam no Monte das Oliveiras. Ele tinha saído para orar, e eles, como sempre, seguiam o Senhor. Então eles resolveram perguntar. O texto bíblico nos diz, né? Em particular dizemos: dize-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Então o Senhor Jesus, ele tinha essa preocupação. Por isso que ele disse lá em Mateus: ide, ensinai e batizai, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pregar o Evangelho é essencial, é primordial para que a pessoa se converta. E após a sua conversão, precisa ser ensinado a guardar aquilo que ele aprendeu. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E ele já começou aqui. Quando ele diz, ele começa aqui por cidades e aldeias, e aos discípulos ele diz: agora vocês não vão se limitar ao território israelense, mas vocês irão por todo o mundo, primeiro na Judéia, depois na Samaria e depois até os confins da terra. Então o Senhor Jesus, ele ensinou muito bem os seus discípulos. E ele, respondendo a esse homem: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ele estava falando de pessoas religiosas e não cristãs, não convertidas. Isso também se aplica à igreja. Tem muitas igrejas que estão superlotadas de membros, né, entre aspas, que não são convertidos. Às vezes, por emoção, ouviu um pregador muito eloquente, né, como Áquila e Priscila na época do apóstolo Paulo, né, eram, e que muitas pessoas se convertiam. Então nós vemos muitas igrejas por aí que, se você colocar um membro, né, como se diz no canto da parede, perguntar: você tem certeza da sua salvação? É capaz de titubear e ficar meio, né, com as pernas bambas. Frequentar uma igreja, uma religião, significa salvação. Não significa que você é salvo. Você pode comer o pão e beber o vinho aqui todos os domingos pela manhã na ceia. Não te salva, não. Isso é para os salvos. Mas não tem poder nenhum para nos salvar. Por isso que Jesus está dizendo aqui: entrai pela porta estreita. E que porta é essa? Era ele mesmo. Lá em João 10, verso 9, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Porta estreita. É porque às vezes as pessoas querem entrar, né, nos céus, levando a bagagem do mundo. E o Senhor Jesus já havia dito, né, em Mateus capítulo 11, né, verso 28, 29 e 30, dizendo: vinde a mim, né, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas as pessoas querem se converter e continuar carregando o fardo pesado do pecado. Quer continuar agradando a sua carne, os desejos carnais, né?
Então ele não vai conseguir passar nessa porta estreita, porque o fardo é maior que ele. Ele vai ficar entalado lá, né? Nessa porta estreita. Então só entra o salvo que deixou o seu fardo aos pés da cruz. E então o Senhor Jesus lhe dá um fardo leve, que é responsabilidade cristã, como membro, né? Como representante autêntico de Cristo aqui na terra. Isso que os apóstolos fizeram e aprenderam com o Senhor aqui, e que nós precisamos aprender isso dia a dia, e só assim passaremos nessa porta estreita sem nenhum empecilho. Muitos procurarão entrar e não poderão. E esses muitos está no texto a seguir. Quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Verso 25. Verso 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. O que eu disse? Pode participar da ceia, pode comer pão e vinho aqui todo domingo, dizendo que está na presença do Senhor, quando na verdade Ele vai te dizer: te conheço, não. Para você, qual igreja você reuniu? Quando foi que você me aceitou? Ah, mas nós comíamos e bebíamos na tua presença. O que importa? Isso não salva. O Senhor Jesus, quando Ele institui a ceia para a igreja, lá em Lucas capítulo 22, verso 14 ao 20, Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. É semelhança, não era o sangue. Esse pão é o símbolo, não é o meu corpo. Então é fácil, né? Nós queremos tentar dilubriar Deus. Aos homens nós conseguimos, né? Eu posso estar aqui todos os domingos cantando, participando de todos os trabalhos normais da igreja, e quando o Senhor Jesus mandar o anjo tocar a trombeta, em vez de subir, eu vou descer, né? Porque Salomão escreveu no livro de Provérbios que o caminho do céu para cima para desviar do inferno está embaixo. Então é interessante, irmãos e irmãs, nós aprendemos isso. Ser missionário não é simplesmente sair pregando por aí, não é? Precisamos sermos modelo cristão. E os apóstolos do passado, os cristãos do passado, né? No capítulo 11 da carta aos Hebreus nos dá ali um grande exemplo de ser cristão. É não valorizar, né, a nossa vida. Ah, hoje eu estou cansado, eu vim pela manhã, não vou de noite para quê? Eu já fui lá. Ah, Deus me viu lá. Ah, Deus sabe todas as coisas. Claro que sabe. Mas talvez você não veio, né, por uma razão que injustificável. Mas aos homens é justificável, né? De repente eu posso passar um zap para um dos irmãos: ah, você pode assumir a minha responsabilidade aí hoje à noite? Eu não posso, eu estou gripado, não está nada. Às vezes eu pôr uma meia dúzia de picolé de manhã, né, que o pessoal não está gripado, ele não vem na igreja. Isso é irresponsabilidade cristã. E depois, diante de Deus, vai fazer o quê? Diz o apóstolo São João no Apocalipse que todas as coisas estão registradas no livro. E serão abertos 6 livros. O último é o livro da vida. Então, irmãos, é ser missionário, né? É ser responsável em primeiro lugar. E realmente vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Isso o Senhor Jesus fazia. Mas o que adianta alguém ensinar e o aluno não aprender? Um grande exemplo nós vemos nos colégios, né? O aluno estuda o ano todo e ainda é reprovado no final do ano. Aí fica de recuperação mais um mês, os professores não ficam lá ralando, não era para estar de férias, fica lá ainda ralando, porque o aluno ficou reprovado, teve recuperação, ele tem que estar lá dando aula extra. E estudou o ano todo, não aprendeu nada. Esse que eles estão dizendo, né? Ah, o Senhor ensinava nas nossas ruas. O Senhor Jesus poderia perguntar: vocês aprenderam o quê? Nada. Então eu não conheço vocês.
Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Aqui não tem aula de recuperação não, né? O Senhor Jesus não vai dar aula de recuperação para ninguém. Então é bom você crer no Evangelho, né, para ser salvo e viver o Evangelho. Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aquele que não se converte e continua na prática do pecado. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Romanos capítulo 6, verso 1, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Verso 2: nós que para o pecado morremos, como viveremos ainda nele? Ora, se eu aceitei a Cristo e disse que passei então a viver para Deus e morrer para o mundo, vou continuar pecando? Não. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, né? Então isso se aplica também àqueles que ainda não se converteram, que ainda não morreram para o pecado. Morrer para o pecado é deixar de satisfazer a natureza carnal. Os desejos nossos carnais fazem guerra contra a alma. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes, verso 28, quando virdes do reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Fico observando, irmãos, que esse versículo aqui joga por terra, né, a teoria de que não haverá reconhecimento na glória. Como não haverá? Se você vai ver Abraão, Isaque e Jacó, quem é que conhece Abraão, Isaque e Jacó? Não sei a história na Bíblia. Eu nunca vi Abraão. Até os judeus questionaram o Senhor Jesus, né? Mas o Senhor não tem nem 50 anos, como é que você conhece Abraão? Eles estavam na teoria corretos, né? Olhando para Jesus como um homem judeu, sem saber que ele era o próprio Deus. Aí o que o Senhor Jesus responde para eles? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava demonstrando que ele era o autor e criador do próprio Abraão. Então lá nos céus nós, além de sermos salvos, ainda iremos encontrar com esses irmãos. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, 1 Coríntios, ele disse, né? Ele diz que nós seremos, né? Ele disse: serei reconhecido, né? Como sou aqui. Aquele véu que por enquanto está posto, né, será tirado, que é o véu do reconhecimento. Por exemplo, os discípulos Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Moisés nem Elias, e lá no monte eles viram. E como eles reconheceram sem saber? Não tinha lá uma plaquinha na testa de cada um: eu sou Elias, eu sou Moisés. Não. Mas Pedro disse: Senhor, se queres, faremos, né? 3 temas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nunca tinham visto Elias nem Moisés. Mais de 1000 anos eles já tinham partido. Então o Senhor Jesus afirma aqui que haverá esse reconhecimento: Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Aqui cai por terra também a teoria de que somente os judeus seriam salvos. Por isso que João disse: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então quando o Senhor Jesus, por isso que ele deu a ordem para os seus discípulos e para a igreja hoje, né? Ide por todo mundo, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, e pregar o Evangelho. E quando isso acontecer, muitos virão. Quem são esses muitos? Os que se converterem através da pregação do Evangelho, dos missionários, tá? Que até a vinda de Cristo estarão fazendo esse trabalho de evangelismo. E isso se aplica à igreja, né? Isso não quer dizer que nós temos que sair daqui e pregar num outro país. Dentro do nosso bairro nós somos missionários.
Ao lado, nós temos vizinhos que não são cristãos. E interessante é que pessoas que às vezes a gente pensa, né, no nosso egoísmo, né, você, fulano só vive bebendo, né, fumando, prostituindo. Aquilo ali nem adianta pregar, mas é aquele que precisa de ouvir. E o Senhor Jesus disse aqui: muitos virão, e aqueles que vocês pensam que seriam os últimos serão os primeiros. Irmãos, nós teremos muitas surpresas lá nos céus. Nós iremos ver pessoas lá que nós pensávamos que jamais iria aceitar o Evangelho. Às vezes nós deixamos até de pregar. Às vezes falamos talvez uma ou duas, ou fazendo convite: vamos à igreja. Aí, não vou não. Eu tenho vizinhos lá desse tipo. Mas nós não devemos desistir. A nossa missão é anunciar o Evangelho. E as pessoas que não se converterem pagarão o preço do desprezo eterno. Não porque Deus quer isso. Ele não enviou Jesus ao mundo para morrer lá na cruz do Calvário para desprezar as pessoas. São as pessoas que desprezam Ele. Quando Ele estava pregado lá na cruz, a turba, né, como diz o Evangelho de Marcos, disseram: desce da cruz, salva a ti e a nós, desprezando o Cordeiro de Deus. E se eles não se converteram, serão desprezados pelo Cordeiro de Deus, aquele que estava lá na cruz, pagando o preço da nossa redenção. Ele não veio para isso. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não veio ao mundo, verso 17, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus não quer que ninguém se perca, diz o apóstolo Pedro, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja bem a pergunta, daquele homem: Senhor, são poucos que são salvos? Exatamente por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do coração do mundo. Parece que aquele homem, ele já percebia isso, essa multidão está acompanhando esse mestre porque ele cura, porque ele expulsa demônios, porque ele alimenta o pessoal na hora certa, não deixa ninguém padecer de fome. Mas esse povo não quer nada com a salvação. Então, uma pergunta bastante curiosa, São poucos que são salvos. É porque tem que passar pela porta estreita. E o Senhor Jesus então disse: muitos procurarão entrar e não poderão. Mesmo nós cristãos, denominados cristãos, se de fato alguém que é membro do corpo de Cristo, da igreja, se viver uma vida relaxadamente, é o tipo de pessoa que Jesus pregou e ensinou na sua rua, que comia e bebia na presença dele, mas que não vai entrar no reino de Deus, porque não dá fruto, não produz fruto digno de arrependimento. E quando nós olhamos para o que a Bíblia ensina, nós precisamos repudiar essas coisas. Tudo que o mundo oferece para nos desviar da presença do Senhor, nós devemos repudiar, cair fora mesmo, fugir. O apóstolo Paulo usa a expressão, com Timóteo. Timóteo era um jovem, solteiro, certamente tentado, por causa da sua natureza carnal. Não diz que Timóteo se casou, e é claro, que os jovens são literalmente tentados, E aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo: foge também, foge, é fugir mesmo, como fez José no Egito, Gênesis capítulo 39, nos conta a história de José, o 10º
primeiro, né, filho de Jacó, lá no Egito, fugindo da mulher de Potifar. Se ele não fosse um verdadeiro cidadão dos céus, se ele não fosse um verdadeiro cristão, numa terra estranha, imagine bem, né? Seu patrão fora de casa, só ele e a esposa dele, né? Conta-se que as mulheres egípcias eram as mais lindas da época, né? E ele saiu despavorido, né? Correndo, fugindo, deixando. Ela agarrou suas vestes e ele largou um pedaço da sua túnica, né, nas mãos dela, saiu correndo e foi embora. Sofreu por isso, sofreu, mas Deus o guardou e lhe deu vitórias muito superiores a que se ele tivesse aceitado aquele pecado. Tanto é que ele se tornou governador e foi um tipo de Cristo lá no Egito, livrando seu povo da escravidão. Ele foi um dos melhores governadores que o Egito teve, foi José, exatamente por ser fiel. E nós, aqui neste mundo, mesmo que não sejamos os melhores, como foi José, mas o apóstolo Paulo diz assim: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para ser agradável a Deus. O que importa é agradar a Deus. É Ele que vai nos levar para os céus. É Ele que vai nos dar galardões, vai nos coroar de glória. O apóstolo Pedro fala nessa coroa, né? De glória. Paulo fala em 3 ou 4 coroas: coroa da vida, da justiça, incorruptível, né? Enfim, não importa. O importante é nós chegarmos lá nos céus exclusivamente pela graça e misericórdia do Senhor. Mas temos que fazer a nossa parte. Não podemos ser cristãos relaxados, não? Para que o mundo veja Cristo em nós. Não adianta eu dizer: sou missionário, vou abrir a Bíblia ali no meio da rua e vou começar a pregar. De repente passa um vizinho meu lá do bairro, né? Eu prefiro pregar no outro bairro que ninguém me conhece, né? De repente meu testemunho lá não é legal. Mas pode ser que passe alguém de lá e fale: mas o que esse cara está fazendo aqui? Lá no bairro onde ele mora, é um dos piores. É um dos piores. Então, irmãos, ser cristão não é fácil. Passar pela porta estreita exige esforço. Veja bem que Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Eu não sei quem será salvo, quem não. Eu sei de mim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos exortar uns aos outros, né? Para que todos cheguemos à unidade do Espírito. Isso é o crescimento da igreja, para sermos missionários e a nossa palavra, né, usada através da Bíblia, ser aceita. Então o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele ensinava. Não significa que todos aceitaram, já falamos isso, né, os seus ensinos, mas ele veio para isso, né? E lá na cruz do Calvário ele pagou o preço da nossa redenção. E nós vemos quando ele dá essa ordem para os discípulos e depois se tornam apóstolos pós-ressurreição do Senhor Jesus, eles colocam tudo que aprenderam com o Senhor em prática. Aí talvez alguém poderia perguntar: mas o apóstolo Paulo não era nem discípulo do Senhor Jesus na época, mas quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ali ele já começa a aprender. E ele menciona lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26: porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Então primeiro você precisa aprender, para depois ensinar. Primeiro precisa se converter, para depois pregar. Porque senão você poderá até pregar o Evangelho, o Espírito Santo usar aquilo que você está falando para que as pessoas se convertam e você ir para o inferno, pregando o Evangelho.
E aí você vai dizer: mas o senhor ensinava na minha rua, eu comia pão e bebia vinho todo domingo. Nem te conheço, não sei nem de onde você mora. Embora, é claro que Deus sabe, né? Todas as coisas. Mas essa é a resposta do Senhor Jesus para aqueles não convertidos, de fato, né? Então, irmãos, que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra e vivermos, né, aquilo que ensinamos, aquilo que pregamos, aquilo que cantamos, né? Pedir sempre misericórdia ao Senhor. Eu sempre penso que, como o apóstolo Paulo, ele, embora sendo o maior, né, um dos maiores pregadores, plantadores de igreja, ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele reconheceu isso. Então, quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, né, Ele nos fortalece, nos ajuda a sermos melhores do que às vezes pensamos, né, em si. E buscarmos a Deus em oração, né? A oração, ela é a chave de tudo. O apóstolo Paulo, ele fazia isso, né? Vocês lembram muito bem, né? Quando, eu não sei se antes Saulo orava antes de encontrar com Jesus, mas quando ele estava lá na rua chamada direita, né, o Senhor Jesus deu até endereço para Ananias, né? Ele está lá na rua chamada direita. Sabe o que ele está fazendo? Orando. Saulo orando, perseguidor da igreja orando, tinha se convertido. Quando a pessoa se converte, muda totalmente, radicalmente, né? Eu falei hoje de manhã, né? Saulo, ele se converteu de dentro para fora. E às vezes muitos se convertem de fora para dentro, só na aparência, né? Às vezes não chega lá no fundo do coração a sua conversão, senão ele mudaria também. Mas Saulo se converteu, teve um encontro radical com Cristo. Caiu do cavalo, literalmente. Aquilo que ele pensava ser, caiu por terra. Mais tarde ele disse: considero isso tudo como esterco, como refúgio, porque o meu objetivo é ganhar a Cristo. Primeiro, Cristo o ganhou, né, quando ele se converteu. Então, que nós possamos viver essa vida de verdadeiros cristãos, né? A primeira coisa que Saulo fez antes de ser missionário foi orar. Quando o Senhor Jesus fala para Ananias: vai lá na rua chamada direita, ele está orando. Então Ananias chega lá e põe as mãos sobre ele e ora também. E ele diz: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui para orar por você. E impor sobre ele as mãos, e caiu dos seus olhos algo parecido com escamas, né? Ele estava cego e ele volta a enxergar. Então ele começou a sua missão, não foi pregando não, irmãos, né? Às vezes nós falamos: Saulo encontrou com Jesus e já saiu pregando. Não, a primeira coisa que ele fez foi orar. Ele reconheceu que ele estava no caminho errado, embora sendo extremamente religioso. Por isso que Jesus diz aqui no texto que nós lemos: muitos procurarão entrar e não poderão, porque a religião o cerca, o prende, o impede de entrar na porta estreita. E quando Saulo, extremamente religioso, perseguidor da igreja, cai por terra, o que ele diz? Quem és tu, Senhor? A conversão de Saulo estava aí nessa pergunta. Quem és tu, Senhor? O Senhor Jesus, ele não é apenas o nosso Salvador, mas ele é Senhor das nossas vidas. E quando nós reconhecemos isso, tudo se torna bonança em meio às dificuldades, né? Ele não nos prometeu nos livrar dos problemas. Paulo teve vários problemas, mas o Senhor os livrou nos problemas, no meio das tribulações. E Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Ele manda os seus discípulos pregar o Evangelho. Então, já que nós estamos falando de missão, vamos ser missionários, né? Mas, em primeiro lugar, buscarmos o Senhor em oração. Disse o profeta Isaías, né? Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto.
Deixe o ímpio o seu caminho, verso 7, né? Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que Deus possa nos abençoar, possa abençoar a todos, irmãos e irmãs, e que nós possamos pedir sempre misericórdia ao Senhor, nos convertermos dia a dia, sempre estarmos na presença do Senhor. Vamos fazer como aquele homem, né? O centurião que diz: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Eu não tenho a fé grande, suficiente para vencer o mundo sem Jesus. Tem que ser na companhia dele. Eu fui pensando naquele homem quando Jesus disse: o que você deseja? Ele contando então a sua situação, ele disse: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Antes o Senhor Jesus disse: crê somente. Mas me ajuda, porque a minha fé é muito pequena para crer no que o Senhor está falando. E às vezes nós temos a fé tão pequena que queremos sair por aí pregando o Evangelho como se nós fôssemos donos da palavra, e não somos. E aí prega e não há conversão, porque o Espírito Santo não tem ação na nossa vida, muito menos naquilo que estamos pregando. Mas que Deus nos fortaleça, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, né? Bons não seremos nunca, mas pelo menos verdadeiros cristãos, para quando nós chegarmos na presença de Deus, não sermos reprovados. O apóstolo Paulo, ele falou isso, eu gosto muito, né? Das cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, né? Olha, eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, para não ser reprovado no final. O importante é estarmos lá com o Senhor. Lá nós seremos bem-aventurados, felizes, né? Viveremos um lugar onde não haverá morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas ruins ficarão por aqui. Que Deus nos ajude a viver assim, de uma maneira agradável ao Senhor. Amém. Amém.